Oi, eu sou o professor Marco Aurélio e agora vamos falar sobre resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? Vamos pelas palavras, né? A palavra resistência, o que significa uma resistência? É algo que resiste. E vai resistir ao quê? A um movimento. Então, por exemplo, um amortecedor. Pode ser um amortecedor de carro, por exemplo, um êmbolo, por exemplo. O que faz? É uma resistência mecânica. O atrito, por exemplo, num sistema deslizante, também é uma forma de resistência mecânica. É algo que resiste ao movimento, que vai dificultar o movimento. Então, a resistência elétrica é uma característica do elemento que você tem, do dispositivo que você tem, que dificulta a passagem de corrente elétrica. Você tem, por exemplo, em sistemas mecânicos, a resistência do ar. Quando você solta um objeto de uma altura grande, ele é acelerado pela força da gravidade, G, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração faz com que a sua velocidade vá aumentando. Até que chega uma hora que chegaria ao infinito, né? Só que essa velocidade ela não vai aumentando indiscriminadamente. Por quê? Por causa da resistência do ar. Então, por exemplo, quando você tem um elástico, por exemplo, que puxa um material, uma mola, por exemplo, essa velocidade ela não é infinita. Por quê? Você tem aí uma resistência do material, do deslizamento, do giro, seja o que for. Então, a resistência elétrica ela faz com que a velocidade dos elétrons não seja infinita, não se torne infinita. Ou então elas não sejam aceleradas até atingir uma velocidade infinita. Elas tendem a estabilizar, a adquirir uma velocidade constante. Então, essa resistência elétrica ela se deve às colisões inelásticas dos elétrons na rede cristalina ali do metal. Na ligação metálica você tem ali um mar de elétrons, né? E embaixo ali um cristal com uns cátions ali. Então os elétrons, quando eles passam por esse cristal, eles vão batendo nos núcleos ali, e nisso eles acabam perdendo energia. Então isso caracteriza uma resistência. Lembre-se que sempre que existe resistência, você tem perda de energia no movimento. Então, numa resistência mecânica, que pode ser o atrito, resistência do ar, por exemplo, você tem perda de energia nisso. Então, no sistema elétrico, quando você tem resistência elétrica, você tem perda de energia elétrica na resistência. E essas resistências, elas provocam essa perda de energia, transformando essa energia inicial em calor. Então o atrito gera calor, tudo bem, gera ruído também, vibrações e tal, mas o principal é calor. Então a resistência elétrica, ela tem como principal característica transformar a energia elétrica em energia térmica, efeito Joule e tal, termologia e tudo mais. Para uma resistência de chuveiro ou de um forno elétrico, isso daí é o desejável. Para outras aplicações, isso daí se torna indesejável, né? É uma perda, um desperdício de energia, né? Então, para alguns casos é bom, para alguns casos é ruim. Num sistema mecânico, se você aplica uma força e não tem resistência, o seu movimento vai ser acelerado. Se for linear, vai ser um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Se for circular, vai ser um movimento circular uniformemente acelerado. Ou um movimento harmônico, depende do caso. Mas se não há uma resistência, a aceleração continua e a velocidade vai aumentando, linearmente se a aceleração for constante, ou não linearmente se a aceleração não for constante. No sistema elétrico também, se você não tem resistência elétrica, as cargas elétricas, que são os elétrons, eles são acelerados por meio da tensão elétrica, né, que gera um campo elétrico, que depois vamos falar sobre campo elétrico. Mas isso vai provocar uma aceleração na partícula e a velocidade vai aumentando. De uma maneira simplista, seria aumentando a velocidade linearmente, com uma aceleração constante. Mas isso não acontece por causa da resistência, devido aos choques inelásticos. Num sistema mecânico, a resistência de atrito dinâmico ou resistência do ar transforma o movimento uniformemente acelerado num movimento uniforme, num movimento de velocidade constante. Por quê? Porque vai chegar um momento em que a força de atrito ou a força de resistência do ar
vai ser igual à força aplicada, as duas, só que em sentidos contrários. Uma anula a outra, então você não vai mais ter força aplicada. Então o seu bloco, o seu objeto vai se mover em movimento retilíneo uniforme, ou vai girar em movimento circular uniforme, depende do caso. No caso dos elétrons também, devido à resistência elétrica, chega uma hora em que a força de atração devido ao potencial, a DDP, a diferença de potencial elétrico, vai equivaler em módulo e intensidade à força de resistência devido aos choques inelásticos, de modo que a somatória de forças é zero. Então esses elétrons eles vão se mover na sua resistência num movimento médio, vamos dizer assim, a uma velocidade média constante. Claro que esse movimento é aleatório, porque devido aos choques ele fica mudando de posição. Mas se você fizer um saldo, um valor médio, vai ser um movimento retilíneo uniforme. Então dessa forma você consegue relacionar resistência elétrica com resistência de atrito, resistência do ar e outros tipos de resistência que nós temos nos sistemas mecânicos. Dessa forma fica mais fácil enxergar. Então essa é a ideia de resistência elétrica. É isso aí.